Olá, gente, tudo bem? Então, como vocês já sabem, eu sou o professor Celso Romário, certo? Tenho aí licenciatura plena em Biologia, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui iniciar a cadeira de Bioquímica, certo? Então, aqui a gente vai dar início às aulas de Bioquímica, certo? Então, o que é a Bioquímica, né? Como é que a gente entende ou conceitua ou define Bioquímica? Bioquímica é a ciência, certo? Que está voltada, é o ramo da biologia que está voltada para entender, certo? Para estudar as reações químicas, certo? Que ocorrem dentro de um organismo vivo, certo? Então, a gente vai entender aí os processos biológicos, né? Químicos que ocorrem dentro de um organismo vivo. Então aqui a gente vai ver os componentes inorgânicos, certo? E os componentes orgânicos. Os componentes inorgânicos, a gente vai ver a água e os sais minerais. Os componentes orgânicos, a gente vai ver carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, que está na classe de proteínas, certo? Vitaminas e ácidos nucleicos, certo? Então, vamos dar início a, de fato, a bioquímica. Então aqui, né, a gente vê uma pequena introdução e que diz o seguinte, que muito apesar de ser conhecido cerca aí de 100 elementos químicos, né, na natureza, a matéria ela se constitui principalmente de quê? De carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Em especial são esses. Porém, a gente sabe aí que existem e que é muito importante para a manutenção do metabolismo, para que ocorra os processos metabólicos, é necessário o que? É necessário de cálcio, potássio, sódio, enxofre, cloro, magnésio, enfim, magnésio, iodo, certo? Então, são íons aí de grande importância, ok? Então vamos lá. Aqui rapidinho a gente vê, né, um slide em que mostra o determinado é, gráfico. Agora, porque a gente agora vai falar de água, certo? A gente vai então inicializar aí os estudos de bioquímica com a bioquímica da água. Então aqui tem uma célula X, certo? E aí vai ter nessa célula vai ter compostos, certo? Que vai ser dividido em dois tipos, né? As moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas. Ele vai estudar aí a bioquímica dessas moléculas, como é que ocorre todos esses processos metabólicos dentro de cada célula. Então temos aqui as moléculas orgânicas, né? Vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas, certo? E ácidos nucleicos. Aí aqui a parte inorgânica tem o que? A água e os sais minerais, certo? Então, em um corpo adulto, né, um corpo humano, a gente tem aqui que a maior parte, certo, é constituído por água. Depois vem o que? Vem o teor de proteínas, depois vem o que? Vem os lipídios, depois carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Então aí nesse gráfico a gente nota essas porcentagens, esse percentual, certo, em um organismo vivo. Aqui a gente vê o que? Vê a quantidade de água, não é, que existe em um organismo vivo de algumas espécies diferentes. Então aqui a gente traz o exemplo de medusas que são águas vivas, são constituídas de 98% de água, as minhocas 80% e nós seres humanos mais ou menos aí 65%, certo? Já dentro da mesma espécie, certo? Porém, em estágios de vida diferentes, de acordo com a idade, não é? Quanto mais jovem, mais água no corpo você vai ter e você vai necessitar. Então, o feto humano então está aí cerca de 90%, certo? Que vai ter de água no feto humano. E no adulto, mais ou menos 65% e no idoso 50%, certo?
Aqui também vemos uma tabelinha onde diz o teor de água, né, que é distribuído, que é necessitado aí por órgãos diferentes do corpo humano. Então aí mais ou menos 90% de água tem o cérebro, certo? 83% os músculos, 70% os pulmões, 61% os rins, 25% ossos e cerca de 12% aí na dentina. Então, a, a água, no caso, falando quimicamente, a molécula de água, ela vai assumir aí uma, ela vai ser composta, né, de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então é visto que a água é o que? H2O. Então a molécula de água, uma única molécula de água, tem o que? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio ligados entre si. Então ela assume aqui uma conformação semelhante a um V, certo? Em que aqui vai ter um hidrogênio, certo? E outro hidrogênio assumindo cargas positivas. E o oxigênio aqui assumindo uma carga negativa, certo? Então, nessa molécula forma-se um ângulo de 105 graus, certo? E elas estão aqui, o que acontece aqui é um tipo de ligação covalente, certo? Porque esses átomos, eles compartilham os elétrons. Então a água, ela é uma molécula polar, ou seja, ela vai ter polos aí, e isso vai atrair, certo, outras moléculas. A parte do oxigênio, ela é positiva, a parte do oxigênio, ela é negativa. A parte do hidrogênio é positiva, a parte do oxigênio é negativa, certo? Então, já as moléculas de água em si, as ligações intermolecular vai ser ponte de hidrogênio, as ligações intramolecular da água vai ser ligações covalentes, certo? Então, as pontes de hidrogênio é o tipo de ligação que ocorre em uma molécula de água com outra molécula de água. Isso aí é ponte de hidrogênio, certo? Água e suas propriedades. A inicial delas vai ser a coesão. Então, o que é a coesão? O que é a coesão da água, certo? É a atração das moléculas de água por si mesmas, certo? Então, é a atração de uma molécula de água com outra molécula de água. Isso confere a coesão, que são unidas entre si pelas pontes de hidrogênio, certo? E isso causa uma alta tensão superficial, certo? A adesão. Bom, a adesão, ela é a capacidade da água, no caso ela é polar, então ela se adere a, a coisas polares também, certo? A superfícies polares, certo? Então vai conferir a adesão. A água ela vai se aderir aí a outras partículas polares, certo? E no caso é por isso que a água molha, que ela se adere a outras superfícies. A água então ela é o que? Polar, ela é hidrossolúvel, então ela não vai ter uma afinidade com gorduras ou com superfícies apolares. Então aqui a gente vê a coesão, certo? Que é a atração das moléculas de água entre si, e a adesão, a atração das moléculas de água com outras substâncias ou moléculas polares. Capilaridade da água é o resultado, certo, da adesão, certo, e da coesão. Então a capilaridade é a propriedade que a água tem, certo, de subir, de sempre subir, certo, de sempre se emergir para cima com relação a uma determinada superfície, certo?
Outra propriedade da água é o alto poder de dissolução, ou seja, é um solvente universal, certo? Um solvente inorgânico universal que tem um alto poder de dissolução, ou seja, de dissolver partículas, no caso, os solutos. Outro ponto, a água também tem um calor específico, certo? Que é também mais uma propriedade da mesma. Solidificação, certo? Então a água ela pode passar é, de um estado líquido para sólido, certo? Porque essas moléculas de água elas tendem a perder, a liberar energia, certo? Então elas vão ficar aí nesse estado sólido em que as partículas, né, as moléculas de água vão estar muito juntas, muito unidas, porque estão perdendo energia, né? Então aí liberando calor. Então aqui a gente vê o que? As estruturas, propriedades, certo? E importância. Então, o fato da água ser polar, o que é que isso confere, certo? Em essas propriedades. A adesão, certo? Porque ela vai se aderir a também superfícies polares, né? A capilaridade, que aí a gente entra aí em que? No transporte de seivas vegetais, no caso, né? Xilema, floema, tudo isso infere. O alto poder de dissolução, que aí ele favorece o que? O aumento da eficiência, certo? De reações metabólicas no nosso organismo e também o transporte de substâncias, certo? Quando se fala de pontos de hidrogênio, aí é importante falar de que? De coesão, certo? Dessa interação das moléculas entre si mesmas, certo? O calor específico dela, né? Que aí o que é que vai inferir? Ela vai impedir que altas variações de temperatura afetem o nosso metabolismo celular corpóreo, certo? O alto calor de vaporização, em que aí vai manter aí essa homeostase, né? Esse resfriamento corporal quando necessitamos. Pronto, aqui a gente vê algumas curiosidades, né, de certa forma, em que fala, né, do ganho diário pelo corpo, no caso, o ganho diário de água pelo corpo. Então, as fontes principais de você adquirir água, né, é bebendo ela mesma através de líquidos, certo? E também de alimentos, ok? Então, aí é, seria mais ou menos uma fonte, né, se for falar duas. No caso, o outro é a síntese é, pelo corpo com o resultado de reações metabólicas, certo? Sempre que acontece algum tipo de reação, né, não todos, mas alguns, o que acontece? Gera-se água, certo? Como produto não final, mas como vamos dizer assim, como como é que eu posso dizer? Um produto gerado, mas que a reação, o foco dela não é isso, certo? Então, é um resultado, certo, de uma reação. Então, vamos lá. Na ingestão de alimentos, certo, líquidos, na ingestão de líquidos e também de alimentos, cerca aí por dia a gente consome mais ou menos 2 2 litros, certo? De 2.000, certo? Ml por dia, certo? Agora já das reações que ocorrem, certo? De oxidação no nosso corpo, a gente aí é, consome cerca de mais ou menos 2.300 ml por dia, certo? Sabendo que isso aqui é variável, certo? De pessoa para pessoa, certo? A questão de ingerir água e alimentos ricos, né, em água também, aí é muito variável, depende muito do clima, certo? Do hábito de vida da pessoa, certo? E o nível de atividades físicas. Aí temos aqui também a perda diária de água pelo corpo, certo? Que aí já entra-se assim. É, não, é, não pode ser
um cálculo precisamente regulado, certo? Ou em que perceba, certo? Cerca de 700 ml por dia que a gente perde água, certo? No nosso corpo. Aí tem as perdas de água, certo? Que pode ser de vários tipos. No caso, a perda de água que a gente não percebe, é, ela se dá através da evaporação no trato respiratório, certo? E também ela pode se dar através da pele. A gente perde água sem perceber. Lembrando que essa perda da pele que eu estou falando não é o suor, é sem perceber, certo? Geralmente alguém quando sofre algum tipo de queimadura também perde muita água. E aquela que a gente nota, aquela perda de água que a gente nota, tem aquela que é através do suor, né? Que aí a gente perde muita água, dependendo do nível, certo, de atividade física, certo? Perde água também através das fezes e através da urina, né? Muita perda de água pode gerar o que? A desidratação. E isso pode vir levar a óbito, certo? Vamos falar agora dos sais minerais. Então, os sais minerais, certo, são fundamentais para que o nosso organismo ele funcione perfeitamente, certo? Então, aqui a gente tem uma classificação de acordo com os sais minerais. Então, nós temos os micronutrientes, certo? E os macronutrientes. Esses micro, pessoal, eles são necessários em pequena quantidade, ok? Ou seja, são inferiores aí a 20 miligramas diariamente. Exemplo, ferro, selênio, zinco, cobre, entre outros. Os macronutrientes são necessários em grande quantidade, que podem aí chegar a ultrapassar a necessidade de obtermos eles, certo? Cerca aí a mais de 100 miligramas. Exemplo, cálcio, fósforo, sódio, enxofre. Temos também essa fome oculta, certo? Que não é a fome em si, mas sim aquela carência de nutrientes, certo? Tipo vitaminas, minerais, que a gente tem e o organismo ele sente essa falta e expressa essa falta. Então, os sais minerais podem ser é, encontrados em algumas formas, certo? Quais são elas? Insolúveis e solúveis em água. Esses insolúveis, eles vão ser encontrados aonde? No caso do nosso corpo, né? Nas estruturas esqueléticas, né? O osso, dente. E aí, e também em cascas, certo? De ovos, de répteis, no caso, e as aves também, certo? E solúvel em água, pode ser encontrado, certo? Eles dissolvidos, que os seus íons vai estar altamente dissociados. Então aqui os sais minerais, né? A gente tem aqui uma tabela aonde mostra, mas não vamos nos ater muito a isso, certo? Então aqui a gente tem o que? Falar do cálcio. Então, pessoal, o cálcio é um íon, certo? Que aí vai ser muito importante em que na formação dos ossos, certo? Dos dentes, certo? Então isso aí o cálcio é muito importante para isso. Não só para isso, até porque o cálcio ele vai estar envolvido nas contrações musculares, certo? Principalmente aí é, quando se fala, certo, do miocárdio, ou seja, dos batimentos cardíacos, certo? A sístole e a diástole. Então isso aí, essas contrações musculares, elas dependem muito do cálcio, certo? Não só dele, mas é um íon aí muito importante nesse envolvimento, certo? E aí, você ingerir cálcio, você previne muitas patologias, certo? Dentre elas a osteoporose. Onde é que encontramos o cálcio? Onde é que conseguimos consumir, certo, esse cálcio? As fontes são leite e derivados, certo? Casca de ovo, ostra, sardinha e alguns vegetais, certo? A deficiência de cálcio nos dá cãibra, tetania, certo? Que é aquela contração é,
nos músculos estialoesqueléticos, certo? Só que vai ser uma contração do tipo involuntária, certo? Que você não quer, a gente chama de tetania. Nervosismo, certo? E unhas quebradiças. O outro íon aqui no caso, vamos falar do fósforo, certo? Muito importante aí em algumas moléculas energéticas, né? No caso aqui na produção de ATP, certo? Que é o que? Adenosina trifosfato. E ele participa também aí na manutenção, certo? Das estruturas dentárias, ok? Assim como também faz parte aí, certo? É indispensável ao processo de multiplicação, certo? Das células. As fontes de encontrar o fósforo ou fosfato: leite, derivados, carne de boi, porco, aves e peixes, certo? Alguns cereais e algumas leguminosas. Potássio, outro íon muito importante, certo? Que atua aí na manutenção do equilíbrio hídrico, certo? E também tem uma grande influência nas contrações musculares e as atividades neurais. As fontes, então nós temos aí o fosfato, o potássio, certo? Em verduras, frutas, leguminosas, carnes e leite. O íon sódio, um íon muito importante, certo? Que tem por função regular também aí o metabolismo hídrico, certo? E também é importantíssimo, certo? Para o sistema nervoso central em especial, certo? Onde vai haver aí essas voltagens que o sódio ele se envolve, certo? Então ele é muito importante aí para as contrações musculares e os impulsos nervosos, certo? As fontes de encontrar o sódio é o sal de cozinha, né, comum, e alguns outros alimentos. Cloro e enxofre, mais dois íons aí. Então o cloro, né? O cloro ele é encontrado, certo, no sal de cozinha, né? Porque é o cloro e o sódio, no caso, cloreto de sódio, certo? Importante na manutenção do equilíbrio hídrico também. E suas fontes, como eu já disse, né? O sal comum de cozinha. O enxofre a gente encontra em carne, leite, certo? Queijos, ovos, brócolis, entre outros, né? Então ele é componente aí de muitas proteínas, certo? Exemplo, colágeno, e é fundamental na constituição das cartilagens. Magnésio, o íon aí também, que é encontrado em cereais integrais, amêndoas, castanhas, caju, certo? Ervilhas e alguns outros, certo? E ele aí, esse magnésio ele é muito importante para a síntese de ATP, ou seja, para a produção de energia, certo? E também ele ativa algumas enzimas que atuam no nosso metabolismo. Ferro, um dos íons mais importantes também, ele atua aí, certo, como um componente da proteína hemoglobina, certo? E aí ele atua aí junto com essa hemoglobina que realiza o transporte de oxigênio, certo? Para os nossos tecidos, essas trocas gasosas, certo? E aí também ele participa aí, é um íon que vai estar presente em reações, no caso de ATP, certo? Que acontecem aí nas mitocôndrias. Então as fontes é a carne de boi, frango e peixe, certo? Fígado, ovo e alguns é, vegetais verde escuro. O íon zinco, muito importante aí, é encontrado na carne, no fígado, certo? No peixe e algumas leguminosas e frutos secos. Então o zinco ele vai estar aí atuando, certo? Sendo o componente de algumas enzimas, certo? E atua nos processos de digestão e na síntese de proteínas e dos ácidos nucleicos. O cobre, certo? E o iodo. O iodo é um íon, certo, que pode ser encontrado no sal, no caso sal iodado, certo? Em frutos do mar e em alguns peixes, certo?
O iodo é um iodo muito importante porque ele vai participar aí como componente, certo, dos hormônios tireoidianos, certo? O T3 e o T4. Triodo, tirosina e tiroxina, certo? Então aí ele é importante aí porque esses hormônios, o T3 e o T4, eles são responsáveis por regular todo o nosso metabolismo, certo, celular. E o cobre é encontrado em fígado, certo, nozes, marisco e algumas leguminosas, certo? Ele é componente aí de muitas enzimas e é essencial aí para a síntese de hemoglobina. O flúor e o cromo, certo? O flúor, ele é encontrado na água fluorada, certo? E é muito importante aí na manutenção das estruturas dos ossos e dos dentes. Já o cromo, ele é encontrado, certo, em carnes, cereais integrais, certo? Levedura de cerveja, batata e algumas frutas. Atua no nosso metabolismo energético e no metabolismo da glicose. Selênio e cobalto, dois íons aí, certo? Que o selênio, no caso, ele pode ser encontrado em carnes, fígados, certo? Mariscos e também algumas leguminosas. E ele atua aí como um agente antioxidante, certo? E também atua na prevenção de anemia. E o cobalto ele é encontrado em carne, ovos e laticínios, certo? E é um componente da vitamina B12, essencial para a produção de glóbulos vermelhos, no caso as hemácias. Magnésio e molibdênio. O magnésio é encontrado aí em algumas leguminosas, certo? Frutos e cereais integrais. É necessário aí para ativar algumas enzimas e é importante também na utilização da glicose para o fornecimento de energia. Então ele vai atuar aí no metabolismo da glicose. Já o molibdênio, o que é que acontece? Ele é encontrado em carnes, ovos, leite e alguns derivados e algumas leguminosas. Então, o molibdênio ele tem a função de quê? De ativar algumas enzimas. Temos mais dois aqui, né? O vanádio e o lítio. O vanádio ele é encontrado em mariscos, certo? Cogumelos e a salsinha, certo? Então, ele é importante aí porque ele estimula, certo? A mineralização dos ossos e ele também previne que apareça cárie nos nossos dentes, certo? O lítio ele é essencial para o equilíbrio do sistema nervoso e é encontrado, certo, em água mineral, algas, couve, certo, mostarda e o gengibre. Então aí nós temos o lítio, né, que é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso. A gente vai ver na próxima aula, certo, os compostos orgânicos agora dentro da bioquímica. Ok? A aula fica por aqui. Essa foi a aula de bioquímica vendo a parte inorgânica, bioquímica da água, certo, e dos sais minerais.